falar um pouquinho sobre testamento hoje. O caso é o seguinte: o João, ele quer estipular para quem deixar os seus bens quando ele morrer. Para isso, ele quer fazer um testamento. E ele tem 2 filhos e uma companheira. Como que ele deve fazer? Muito bem. Primeiro, nós precisamos saber que a lei no Brasil não permite que a gente faça um testamento de 100% dos nossos bens para quem quer que seja. 50% dos bens têm que ser reservados para os herdeiros necessários. Nesse caso do João, a companheira dele e os 2 filhos são os herdeiros necessários. Se ele não tivesse filhos, a companheira seria. Se ele não tivesse nem filhos nem companheira, mas tivesse pais ascendentes, seriam os pais os herdeiros necessários. Se ele não tivesse ninguém, só irmãos, irmãos não são herdeiros necessários. Mas vamos voltar aqui para o nosso caso. Como é que ele quer fazer? Primeiro, a gente tem que identificar que existem 3 formas de testamentos ordinários. Primeiro, o testamento público, onde é feito através de um tabelião no cartório de notas, é o mais seguro, digamos assim. Porém, esse testamento, ele é caro. Segundo, nós temos o testamento particular, que pode ser feito pela própria pessoa, que é o testador, ou através de um advogado, que é o que a gente recomenda, porque tem uma série de informações, de requisitos que tem que ser seguidos, sob pena dele ser considerado inválido. E tem o testamento cerrado, que é aquele negócio de filme, sabe? Que costura, põe um lacre com cera e tudo mais. É o que pode ser anulado com mais facilidade. Porque se ele for aberto antes do testador falecer, por exemplo, ele vai ser invalidado. Se houver quebra do lacre, ele pode ser extraviado, porque vai lá no tabelião, o tabelião lê, verifica tudo certinho, faz um auto de conformidade, devolve para o testador. O testador é que vai guardar. Mas aí, o que acontece? Ele deixou, então, aqui nesse caso, a parte disponível, que são 50% dos bens, para os 2 filhos apenas. Ele pode fazer isso? Pode. Tem que fazer em partes iguais para os filhos? Não, não precisa. Nesse caso, ele queria deixar um imóvel de alto valor para o filho mais velho. Mas ele queria colocar uma condição, ou seja, o filho mais velho vai ficar com este imóvel que vai render frutos, aluguéis, mas somente se pagar a faculdade do filho mais novo. Pode colocar essa condição? Pode. E ele também não queria que esse imóvel fosse vendido. Pode colocar uma cláusula de inalienabilidade, ou seja, não pode ser alienado esse imóvel até determinada condição ocorrer? Pode também. E aí, a preocupação dele também era o seguinte: mas e se o filho mais velho morrer? Como é que vai ficar? Pode fazer uma substituição? Pode. Então ele pode deixar esse imóvel de alto valor, que não ultrapassa os 50% dos bens dele, né? Vamos aqui recordar, para o filho mais velho, sob a condição de pagar os estudos, né, de graduação do filho mais novo. Mas, se o filho mais velho falecer, ele pode incluir um substituto. Bom, se houver o falecimento, então eu quero que esse imóvel vá para a minha companheira, desde que ela cumpra as mesmas condições. Tudo isso pode ser colocado num testamento. Então, o testamento é uma forma muito interessante de organizar a partilha de bens e evita muitos dissabores na hora do falecimento. Fora que o testador vai ver cumprida a sua vontade. E aqui ele pergunta o seguinte: e se não tiver ninguém, nem pai, nem mãe, nem filhos, nem companheira, não tem ninguém no mundo, ele pode deixar para uma terceira pessoa? Pode. Pode deixar para a instituição de caridade, pode deixar para uma pessoa jurídica, pode deixar para terceiros que não são da família. Mas nesse caso do João, ele tem 2 filhos e uma companheira. 50% da parte dele que são disponíveis, ele tem que deixar para a família? Tem que deixar para os 2 filhos, ou para a companheira, ou para os 3? Não. 50% ele pode deixar para quem ele quiser.
quiser. E se ele não tiver herdeiros necessários, só tiver irmãos, ele tem que reservar 50% dos bens dele, direitos, para esses irmãos? Não precisa, como a gente falou, irmão não é herdeiro necessário. Então, fica aqui toda a nossa dica sobre testamento. Gostou da matéria? Deixa aqui o seu like, deixa aqui a sua dúvida, a sua sugestão de pauta. Vamos conversando cada vez mais sobre direito, porque isso é muito importante. Todos nós temos o direito de saber sobre os nossos direitos. Proteção jurídica é guarda-chuva.